paz de Cristo seja com todos vós. Agradeço a Deus por esse espaço que Ele tem nos concedido ou permitido para que assim pudéssemos divulgar a sua palavra. E falando deste canal, o nosso intuito era de trazer um conteúdo que fosse para reflexão. E é de reflexão. De que forma? Eu passei dias para trazer exatamente a questão do título. O título do canal, que é Falando Abertamente. Então me preocupei com esse título e me preocupo com esse título. Falando abertamente, ou falando a verdade, ou falando as verdades bíblicas, né? Então, o intuito desse canal exatamente é alertar as pessoas, alertar, né? Esse é o nosso intuito. E também eu sabia que eu não teria uma repercussão grande. Eu sabia aonde eu estava me envolvendo. Eu sabia que eram poucas pessoas que assim ia divulgar. Eu saberia que eu estaria atingindo 2 grupos. Eu sabia que eu estava atingindo o primeiro grupo, que era o grupo forte, que seria a liderança. E o segundo grupo seria das suas ovelhas, aquelas ovelhas que, por falta de conhecimento bíblico, se apega. Ou aquilo que Jesus disse, é cego guiando cego, não tem as escrituras para se basear nela. Então, eu sabia que eu ia ter esses 2 grupos que iria me reprovar exatamente por isso. Mas meu intuito não é desistir, meu intuito é permanecer. Então aqueles que divulgam o canal, que escuta e preste atenção e vai para a escritura, porque não adianta você me ouvir sem ir para a escritura. Vá para a escritura, pegue as narrativas e verifique. Amém? Que Deus abençoe. Meu intuito é esse. E eu demoro para trazer também alguns vídeos por isso, porque como é falando a verdade, a veracidade da Bíblia, eu levo tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que ver se realmente esse conteúdo está certo, se é bíblico. Está passando uma moto. Então, essa é a minha preocupação. Então, eu louvo a Deus por isso e divulgo o canal. Nos ajude a fazer com que mais pessoas venham ler a Bíblia. Ler a Bíblia Sagrada. Porque ela é a nossa bússola. Amém? Divulgue o canal. Nos ajude. Colabore. Dê um joinha. Clica aí no botãozinho de OK. Ou vice-versa. E escreva alguma opinião. É louvado. Amém? Eu quero trazer nesta tarde um versículo que se encontra, ou um texto que se encontra no livro de Lucas. Mateus, Marcos e Lucas escrevem. Mas eu quero trazer a expressão de Lucas, apesar de ele não estar presente nesta reunião ou entre os discípulos de Cristo, mas ele procura as narrativas e assim faz o seu livro. Então Lucas não estava com Jesus. Ele só aparece em Atos dos Apóstolos, quando vai com Paulo. Mas ele não estava. Mas eu gosto da expressão dele, das narrativas. Então a narrativa de Lucas, no capítulo 5 e no versículo 17 diz assim: Lucas
17, aliás, me perdoe, Lucas 5, iniciando o versículo 17, diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele a ensinar, e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procurava introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus, ou para o meio de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus lhe disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus razoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: que razoai em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, então perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Louvado seja Deus. A gente deu um texto aqui, e onde eu quero me basear e trazer para os dias de hoje é a questão da autoridade. Aí a gente vai ver que aqui nesse texto, dentro dessa cena, dentro desse contexto, é um homem que está em uma posição, ele está em uma posição que não havia mais possibilidade para que ele pudesse andar. Ele estaria, ou ele ficaria os seus dias sempre dependendo de alguém. Não haveria médicos que o pudesse, naquela situação, poder dar a ele a felicidade que ele tanto almejava, que era estar de pé, era poder trabalhar, era poder sustentar a sua casa, era poder sustentar a sua família. Aí nem os sacerdotes daquela época poderia. Aí agora se depara com Jesus, com essa situação em que Jesus se encontrava em Cafarnaum, em casa. Aí a narrativa diz que introduziram esse homem no meio. Jesus agora perdoa porque vê a fé, perdoa-lhes a fé, e logo em seguida o texto diz que duas classes murmuraram, que eram os escribas e mestres da lei. Escribas, aqueles que escreviam, e agora os mestres que ensinavam. Os mestres estavam lá e então agora reprovaram Jesus, estava blasfemando. Então Jesus agora prova que ele tinha autoridade não só para perdoar o pecado, algo invisível diante dos olhos humanos, mas também agora para levantar, colocar o homem de volta à sociedade. E o que eu acho interessante aqui, nesse contexto, é a frase que a gente encontra no verso 24, só lá embaixo, que fala: e Jesus mandou ele para casa. Casa, nós sabemos que é repouso, é tranquilidade, é família, é bênção, é coisa, é algo que nada melhor do que sua casa.
Jesus diz, vai para casa. Voltando para esse texto, eu me deparo com a situação que nós enfrentamos hoje. Em algumas pregações, em alguns contextos que trazem para essa sociedade, a gente percebe que Jesus, ele não traz mais esses alívios, ou ele não cura mais as pessoas, ou ele não tem mais autoridade, ou Jesus não é o suficiente para lhe dar paz, ou para lhe perdoar seus pecados. Na sociedade que nós vivemos hoje, estão se ensinando que é preciso fazer algo mais, invalidando a autoridade ou a autoridade de Cristo, invalidando o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Porque no momento em que eu prego a palavra de Deus e digo que você tem que fazer algo, porque só Jesus não é suficiente, então isso significa dizer que eu estou vivendo uma heresia ou estou pregando uma heresia. Aí aqui a gente vai ver que Jesus, ele agora, ele trabalha, nesse texto, ele trabalha nas duas áreas. E Jesus trabalha na área, a primeira área, é a área espiritual. Na área espiritual, ele coloca o homem diante de Deus, ele coloca o homem sem pecado. Os teus pecados estão perdoados. Ele coloca o homem diante de Deus, para que assim o homem pudesse entrar no tabernáculo assim como foi rasgado. E a segunda eventualidade é na área física. Jesus agora dá a esse homem estrutura física perfeita que ele não tinha. Então, para nós analisar e para nós entendermos que não é enterrando uma galinha, não é você botar seu nome num papel, não é você procurar algo para invalidar a Jesus. Esse texto aqui, esse é um dos textos, tem vários textos que nos afirma e diz que Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. E hoje eu vejo as pessoas com a carreira, em uma carreira, para fazer algo, para amenizar o poder de Cristo, ou amenizar o sangue de Cristo, ou amenizar o sofrimento de Cristo. Aí é preciso sempre fazer algo a mais. Veja que hoje as pessoas apresentam que eu fico me imaginando como é que as pessoas fazem tantas coisas para chamar o povo, para convencer o povo, dizendo ou fazendo algumas narrativas, e dentro dessas narrativas, Jesus não é o suficiente para fazer essas duas eventualidades: colocar o homem diante de Deus sem pecado e dar a ele corpo. Porque quando se diz essas duas características, significa dizer que Deus, na dimensão espiritual, ele te colocou mais alto do que a neve. Aí a Bíblia diz, a palavra diz que aquele que vem a mim não toma, ou o diabo não toma, ou não arrebata, porque é de Cristo. Veja, não tem poder sobre essa pessoa, porque Jesus perdoou a dívida. Não tem como o diabo chegar dizendo você ainda falta me pagar a dívida. E outra coisa, o corpo foi sarado. Então é isso que eu vejo hoje, esse texto trazendo para as narrativas de hoje,
Elas são as narrativas que elas são antibíblicas e dizem que eu é que não estou baseado na Bíblia. Porque quando eu digo que só Jesus tem poder para me dar liberdade, para me levar ao Filho do Homem, Jesus para mim é só o suficiente para tudo. Para tudo. Hoje, algumas pessoas estão sendo levadas a acreditar que é preciso fazer algo a mais. Como eu já falei atrás, sacrifício. Fazer algum sacrifício. No momento que você faz algum sacrifício, você está invalidando o sacrifício de Cristo. O único sacrifício que eu tenho que fazer é eu permanecer fiel até o fim. É eu não pecar. Esse sacrifício eu tenho que fazer. Porque nós estamos no mundo. Então o mundo vai nos oferecer várias coisas para que assim a gente saia da presença de Cristo. Mas é o mundo que trai, e não os nossos, inventando as coisas. Ou, aí Paulo diz, cuidado com as fábulas. E hoje nós vivemos tempos de fábulas. É tanta fábulas nos púlpitos, é tanta pessoa indo atrás de fábulas e não há transformação. Porque quando se procura invalidar Cristo, ou invalida o sacrifício de Cristo, você fica desprotegido. Então, meu querido, minha querida, meu amado, Jesus é o suficiente. Porque foi Cristo que foi na cruz. Foi Cristo que foi para a cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Foi Ele. Ele é o suficiente. Se alguém vier com outra proposta, não porque você tem que fazer isso, você tem que pegar uma galinha e você tem que fazer um voto, você tem que... Meu irmão, aonde está escrito isso aqui na Bíblia? Aonde está escrito que os apóstolos, depois que entenderam o propósito da salvação, aonde é que está escrito que eles invalidaram a cruz de Cristo? Ou invalidaram Cristo, o crucificado? Aonde? Aonde você vê esses homens ensinando ou procurando fazer algumas narrativas que tem que ter algo a mais, tem que acrescentar algo a mais para receber a salvação. Então, meu conselho para este dia são 3:15. Leia a Bíblia. Não deixe de ser enganado por tantos mestres e fica dizendo que você tem que fazer isso e fazer aquilo, 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 e fazer aquilo. Cristo é o suficiente. Receba Cristo em sua vida e Ele vai te proteger na dimensão espiritual e na física. Hoje o que eu vejo é as lideranças inventando moda. É isto mesmo, inventando moda para prender o povo. Inventando moda. E por falta de conhecimento, perece
o meu povo. Que Deus nos ajude. Que Deus ilumine o seu povo na terra. Porque esta recomendação, Jesus disse no capítulo 24. Toda questão, Jesus disse, nos últimos dias, pense nisso. Meu conselho, lê a Bíblia. Que Deus te abençoe. Divulga o canal, nos ajude a divulgar. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus.